E nós começamos mais uma escola bíblica falando sobre os animais, os símbolos proféticos do livro de Daniel aqui na Novo Tempo, no programa de hoje. Lembrando que hoje a gente faz referência também à ponta pequena de Daniel 8. Qual o significado desse simbolismo? Qual é a relação comigo, com você também? Muitas outras dúvidas, questões e abordagens de Daniel e Apocalipse agora, aqui no programa Escola Bíblica Apocalipse e Revelações de Esperança. A gente volta já. Está no ar mais uma vez, ao vivo pela Novo Tempo, o programa Escola Bíblica, e eu estou junto com você, já agradecendo a sua presença e possivelmente também a sua participação, hein? Estamos de coração aberto para você, através das redes sociais, através do telefone também, você se envolvendo com a gente, participando de cada tema que é abordado semanalmente aqui na Novo Tempo, no programa Escola Bíblica. Hoje a gente vai começar com mais um tema relacionado ao tema da semana, que é 2.300 anos, a profecia mais extensa da Bíblia. Amanhã nós vamos abordar diretamente e traduzir ano a ano o significado desses 2.300 anos através de um gráfico explicativo aqui para a gente entender um pouquinho mais essa profecia. Mas ontem e hoje a gente está dando um pano de fundo, um vislumbre sobre essa profecia, falando sobre dados históricos, símbolos proféticos. Nós estamos estudando o livro do Apocalipse aqui nessa temporada. Mas é interessante que durante essa semana a gente está abordando também o livro de Daniel, porque tanto o livro de Daniel quanto o Apocalipse se complementam, se completam. Eles se fundem de uma maneira, apesar de terem sido escritos em contextos diferentes, a gente vai percebendo que tudo se enquadra e apresenta historicamente a relação dos reinos que estiveram ao lado de Deus, dos reinos que atacaram o povo de Deus ao longo da história, até os últimos dias do relato histórico aqui desse mundo. A gente quer apresentar para você mais uma vez o nosso conteúdo aqui. Nós sempre apresentamos um material para você estudar junto com a gente. Apesar de ser uma escola bíblica, vale a pena você se aprofundar por você mesmo, através de estudos particulares seus, estudando a Bíblia, mas nós queremos ajudar você também, tá bom? Estudando junto com a gente através do Guia de Estudos Apocalipse e Revelações de Esperança. É um material elaborado pela Novo Tempo, para você. E a gente tem feito questão do quê? De oferecer para você de forma gratuita. Milhares de pessoas já pediram e muitas delas entram em contato com a gente dizendo assim: pastor, eu recebi na minha casa, estou acompanhando aqui. Nós já estamos na 18ª semana estudando o livro do Apocalipse, mas dá tempo de você pedir ainda, tá? Faltam algumas semanas para a gente encerrar essa temporada, mas a gente quer ter você junto com a gente. Envie para a gente um WhatsApp, 12981001615, tá? Anota aí no seu celular, não deixe de enviar. Eu sei que existem pessoas em vários cantos do Brasil que estão assistindo a gente e muitos pela primeira vez. E de repente você tem um certo receio aí do livro de Daniel, do livro do Apocalipse, mas não tenha receio. É muito importante a gente conhecer a vontade de Deus para cada um de nós. Temos muito a aprender. A gente vai orar agora e com certeza Deus tem uma mensagem para o nosso coração nessa noite e uma aprendizagem nova, porque a palavra de Deus se renova a cada dia. Obrigado, bom Deus, por mais esse encontro que nós temos juntos contigo, nossos amigos, eu aqui também, e que a Tua palavra fale mais uma vez ao nosso coração. Nos ajude a olharmos além de profecias por si só, de símbolos, mas olharmos para Jesus em tudo que aprendermos aqui. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Seja bem-vindo, você que está chegando agora. Eu sei que muitas pessoas já estão chegando e acompanhando aqui. O tema dessa semana é sobre os 2.300 anos
relacionado sobre a fase profética bíblica mais extensa. Olha, para muitas pessoas há uma maior facilidade em entender cálculos, datas. Tem pessoas que têm mais familiaridade com a matemática, com exatas. Outras pessoas são mais práticas, são mais da comunicação. Mas é importante que você se foque, se detenha a esses dados. E durante essa semana, amanhã, quarta-feira ainda, e quinta-feira nós vamos abordar sobre essa profecia que é muito importante. Mas antes, eu queria que a gente pensasse sobre o contexto de ontem para entendermos de hoje. Ontem nós começamos falando que existe um juízo que será determinado em algum momento na história do mundo, um juízo final. Mas existem 3 etapas do juízo de Deus. Um chamado juízo investigativo, nós apresentamos aqui os textos, as informações, que é um período em que já está acontecendo, Deus já está investigando, conhecendo o coração e determinando o futuro daqueles que morreram. Um juízo milenar, um milênio, que vai acontecer ainda quando nós passarmos 1000 anos no céu. Já estudamos uma semana só sobre esse tema do milênio. E o juízo final. Mas esse juízo investigativo que já está acontecendo, ele tem uma relação com a data dos 2300 anos, que a gente vai abordar especificamente amanhã. Mas o fato é que, antes de acontecer isso, antes da gente aprender sobre esses 2300 anos, alguns reinos dariam então uma roupagem, um pano de fundo, passariam na história até chegar essa data, que tem a ver com os 2300 anos. E eu quero que a gente entenda um pouquinho aqui os símbolos do livro de Daniel, para que a gente possa entender um pouquinho mais a nossa trajetória histórica hoje aqui. Não se esqueça de uma coisa, aqui na Novo Tempo, no programa, a gente tem estudado de uma forma historicista. Existem várias maneiras de você interpretar a Bíblia e principalmente o livro do Apocalipse. Mas a nossa compreensão é uma compreensão de que a profecia, ela se desenrola ao longo da história, reino após reino, nação após nação, e nós entendemos que é assim, cumprindo as profecias ao longo da história, que Deus vai se revelando a cada um de nós. 2300 anos. E a gente já traz uma informação inicial para nós entendermos o tema de hoje. Os animais do livro de Daniel, e a gente vai falar sobre alguns animais, você pode acompanhar aqui, dentro ou não da zoologia, ou seja, alguns animais, eles têm uma relação com a zoologia no sentido de que eles de fato existem. Por exemplo, um leão existe, um urso existe, mas você há de concordar comigo que Daniel, e eu não falei sobre isso ainda em nenhum estudo, mas você que conhece o livro de Daniel, sabe que Daniel fala que ele teve uma visão de um animal terrível e espantoso. Esse animal não existe de fato. Mas o fato é que, ainda que exista um animal, ou seja apenas um símbolo que Deus revelou a Daniel, cada animal representa algo muito importante que nós estamos estudando aqui. Dentro ou fora da zoologia, foram usados para descrever grandes impérios mundiais. Ou seja, cada animal representa um império. A gente pode ver isso e conferir isso em Daniel 7, verso 17. Eu quero mostrar para você aqui 2 fotos, 2 imagens, e elas se complementam. Nós estamos estudando Apocalipse, mas Daniel traz uma informação interessante para a gente. Por exemplo, tem essa estátua que você está vendo agora, é a estátua chamada do rei Nabucodonosor, do sonho do rei Nabucodonosor no canto esquerdo. E você vê aqui ouro, prata, bronze, ferro representado através dessa estátua, representando alguns reinos que nós já mencionamos. E do seu lado direito, você acompanha aqui 4 animais. Um leão com asa, um urso com 3 costelas na boca. Você vê aqui também leopardo com 4 cabeças e asas, e no fundo ali, você consegue perceber à esquerda da imagem, um animal estranho, terrível, espantoso, com vários chifres. Isso é bem interessante, a gente vai estudar em algum momento especificamente o livro de Daniel, mas eu estou dizendo aqui que esses símbolos, eles nos fazem reportar a reinos, a nações. Um complementa o outro. Os animais complementam a estátua. E vale a pena a gente se aprofundar nisso. Mas vamos à pergunta número 2 do estudo, porque a pergunta de número 2, ela já começa a falar sobre um animal de Daniel, do livro de Daniel, que antecede a profecia mais extensa da Bíblia.
O que representa o carneiro na visão do profeta Daniel? Para você que está com o guia de estudo, é o capítulo 18, tá? Nesse guia de estudo, capítulo 18, pergunta número 2. O que representa, então, o carneiro? A gente vai ler vários versos aqui. Começa Daniel 8, de 1 a 4, dizer assim: No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel. Tente imaginar a cena. Depois daquela que me apareceu no princípio. E na visão que tive, parecia-me que eu estava na cidadela de Suzã, na província de Elão, e conforme a visão eu estava junto ao rio lá. E ele se vê diante de um rio. É a visão que Daniel tem. E diante desse rio ele presencia uma cena. Diz assim: levantei os olhos e olhei, e eis que estava em pé diante de mim um carneiro, que tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. E a gente continua lendo, diz assim: vi que o carneiro dava marradas, dava coices para o ocidente, para o norte, para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Você vê aqui, então, o sonho de Daniel. Nós estudamos até então os sonhos de João, de Apocalipse, agora a gente falando de Daniel. Ele tem um sonho de um animal estranho, com 2 chifres, um carneiro. Ele dava coices para vários lados. Inicialmente, o que a gente poderia imaginar que representa um animal como esse profeticamente? Pastor, é um reino mesmo, uma nação, pode ser tanta coisa. Mas olha como a própria Bíblia ela esclarece para a gente aqui, para nós. Olha o que diz o verso 20, capítulo 8, verso 20 diz assim: aquele carneiro que viste, o próprio texto é claro, o qual tinha 2 chifres, são esses os reis da Média e da Pérsia. Então, esse carneiro com 2 chifres era um reino com 2 chifres, os medos e os persas. Essa foi a visão que Daniel teve. Vamos lembrar algo, a gente tem sempre que relembrar aqui. As nações que enfrentaram o povo de Deus desde o início foi o Egito, os assírios, os babilônicos e aqui chegamos nos medos e os persas. Povos que enfrentaram o povo de Deus. E Daniel tem um sonho com esse animal. E de repente, a gente começa a entender um pouco mais a história e a trajetória. Essa é a representação do animal, Um carneiro com 2 chifres. E a gente vai então à pergunta número 3. A pergunta 3 é essa: o que representa o bode visto por Daniel? Assim que Daniel tem um sonho então com o carneiro de 2 chifres, no texto bíblico seguinte apresenta um segundo animal. E a gente vai ler então qual é esse segundo animal. Após o intervalo, a gente vai reconhecer qual é esse segundo animal e a gente vai entendendo então a trajetória da história bíblica, dos reinos e nações que enfrentaram o povo de Deus. E ao final desse estudo de hoje, a gente vai entender também algo muito interessante acerca da ponta pequena de um animal que tinha um chifre, uma única ponta. E esse chifre representava um poder que enfrentaria o próprio Deus. A gente volta rapidinho para entender um pouco mais esse assunto. Até já. De volta na Escola Bíblica e a gente está aprendendo um pouquinho mais aqui acerca de alguns assuntos proféticos do livro de Daniel. Tem o livro do Apocalipse, estamos estudando aqui com uma base de referência, o nosso guia de estudos, mas o livro de Daniel também, nessa semana especificamente, sendo abordado aqui, tá? Muita gente já cansou de ouvir sobre esses símbolos proféticos, mas eu sei que tem muita gente também que pela primeira vez ouviu falar que existe um carneiro com 2 chifres que representava os medos e persas. A Bíblia foi clara aqui. Mas surgiu uma pergunta também aqui no guia de estudos falando sobre um outro animal que Daniel teve uma visão. E eles se enfrentaram, esses 2 animais. Um deles, o cordeiro com 2 chifres, de repente aparece um bode. E é um símbolo profético também. E a pergunta que nós fizemos no bloco anterior é a seguinte: o que representa
o bode visto por Daniel? E a gente vê a resposta na própria Bíblia, no próprio livro de Daniel, que diz assim: enquanto eu considerava isso, de repente um bode com um chifre enorme entre os olhos, um bode com um chifre enorme, tente imaginar essa cena, um único chifre no meio da testa ali, veio do oeste percorrendo toda a extensão da terra sem encostar no chão. Então ele veio basicamente num salto, voando. Essa é a representação que nós temos aqui desse bode, né? E Daniel responde o que é esse bode. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. E o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei, a ter sido quebrado e levantando-se 4 em um lugar dele, que significa 4 reinos que se levantarão da mesma nação, porém não com a força dele. Então, aquele chifre representava um reino, um líder, uma liderança vinda da Grécia, e a gente vai tentar entender um pouquinho mais isso aqui. Você está vendo a imagem desse animal, e eu quero mostrar para você aqui, para a gente tentar entender um pouquinho mais. Salmo 132, verso 17, ele usa uma linguagem que muitas vezes no nosso dia a dia a gente usa também, que são linguagens figuradas, né? Para a gente entender um pouquinho mais sobre os animais e sobre o chifre aí. Olha o que diz o Salmo 132, 17. E farei florescer o chifre de Davi. O rei Davi, o chifre do rei Davi. Muitas vezes nós usamos algumas linguagens aqui, eu posso até lembrar de algumas, né? Já ouviu falar daquele termo assim, encher linguiça, entrar pelo cano, engolir sapo? São termos que a gente usa que não são literais, que são símbolos, que representam outras circunstâncias. Quando se fala no chifre de Davi, é apenas uma linguagem figurada, simbólica, falando sobre a força de um rei, a força do rei Davi. Então, quando a gente vai a Daniel usando esse mesmo princípio bíblico, nós entendemos que sempre que aparece um chifre em uma profecia, representa um reino com força, um reino com vigor de enfrentamento. E aqui a gente começa a entender um pouquinho o que representa esse bode com um chifre, com força. Olha que interessante aqui. A pergunta número 4 nos ajuda a responder isso. O bode com um chifre notável ataca o carneiro e quebra 2 chifres. Em seguida, o chifre notável é quebrado e em seu lugar surgem 4 chifres. O que significa isso? Pastor, quanta informação! Mas vamos pensar aqui. O primeiro animal que a gente viu, um carneiro com 2 chifres, que representa os medo-persas. De repente, aparece um bode com um único chifre e ataca e destrói esse primeiro cordeiro. E o próprio texto bíblico diz assim que é a Grécia que venceu historicamente. Pesquise aí, venceu os medo-persas, substituiu, superou. E esse chifre desse bode representa o quê? Olha que interessante aqui. Eu quero ler para você uma informação. O chifre notável, acompanhe comigo na tela aqui, o chifre notável simboliza o primeiro rei, Alexandre o Grande, Daniel 8, 21. Você sabia que historicamente a Grécia, ela começou a se desenvolver e venceu os medo-persas através de um chifre que nós lemos aqui. E esse chifre despontou na história, chamado de Alexandre o Grande, um jovem de 22 anos. Imagina um jovem de 22 anos que começou a querer conquistar e vencer. Você já deve ter ouvido falar de filmes sobre Alexandre o Grande, a história dele. Com 32 anos ele morreu, depois de conquistar através da Grécia. E olha que interessante, olha o que disse o texto aqui. Diz que esse chifre, essa ponta que caiu desse bode, ele é substituído por 4 outros chifres. E a gente pode ver nesse próximo slide aí o desenho disso, né? Um animal com um único chifre e, de repente, é substituído por 4 chifres. Você está vendo a imagem. Eu quero ler para você o que você acompanha na tela. Tragicamente cumprido Daniel 8:8, Alexandre o Grande morreu
pouco depois de suas conquistas, em 323 a.C., e 4 dos seus generais dividiram os territórios conquistados em 4 partes. E você vê na parte de baixo, acompanhe comigo. Quais foram os 4 generais? Cassandro, Cilímaco, Seleuco e Ptolomeu. Alexandre o Grande morre e os reinos deles são divididos para 4 generais. E a Bíblia já previa isso, que a Grécia, esse chifre do bode, o chifre seria destruído, acabaria e 4 surgiriam no lugar. O que é interessante a gente entender isso? Qual que é a relação disso comigo e com você hoje, além da gente entender esse sentido profético, que muitas vezes é curioso para a gente? É a gente entender o seguinte, que Deus, Ele já desenhou na Bíblia, em Daniel e Apocalipse, a história do mundo. E Ele tem conduzido tudo. Esses fatos são interessantes para nós entendermos o controle e o cuidado de Deus para cada um de nós. E a gente segue em frente aqui. A pergunta número 5 chegou até nós aqui. A pergunta 5 é: o que representa o chifre pequeno que surge no relato profético? Então vamos em frente. E continuando a ler Daniel 8, de repente, Alexandre o Grande morre e ele é substituído por 4 de seus líderes principais, de seus comandantes, seus generais. Isso foi profetizado e nós lemos o texto aqui. Mas, de repente, surge uma ponta pequena. Uma ponta pequena. E essa pergunta que surge para nós aqui. O que representa esse chifre pequeno, essa ponta pequena? Daniel 8, versos 9 a 12, diz assim: E um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu para o sul, para o oriente, para a terra formosa, se engrandeceu até contra o exército dos céus, e alguns do exército e das estrelas lançou por terra e as pisou. É interessante a gente entender isso aqui, ó. Lançou por terra e as pisou. E a gente continua lendo. E se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra, e o exército foi dado contra o sacrifício contínuo, por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra, e o que fez, prosperou. Você está lembrado, você que acompanhou? Se você de repente não acompanhou, é importante que você saiba disso. Semana passada nós estudamos sobre a besta que surge da terra. Antes nós estudamos sobre a besta que surge do mar na semana anterior. E nós apresentamos aqui o poder religioso romano, com muito respeito, como sendo a besta que surge do mar. E nesse momento nós vemos aqui uma continuação da história. Acabam-se os medos e persas, acaba-se a Grécia e surge então a ponta pequena, um outro animal, um outro reino, um outro poder. E depois da Grécia vem Roma. Roma apresenta-se da seguinte maneira, e nós lemos o texto aqui: uma nação que confronta o próprio Deus. Uma nação que se transforma depois num poder religioso, e no texto de Daniel 8 nós lemos aqui, dizendo que ele enfrenta o exército dos céus, joga por terra a verdade de Deus e enfrenta o santuário de Deus. O que representa isso? Qual o significado disso? Roma religiosa, ela confronta o santuário de Deus, a intercessão de Deus. Ela se coloca como sendo a substituta de Jesus para interceder para os homens. Daniel 8, leia com calma, com tranquilidade, aí você vai entender o significado de cada um desses animais. O chifre pequeno, a ponta pequena, representa então o poder religioso romano, enfrentando o próprio Deus, jogando por terra a Bíblia. Foram 2.300 anos que o povo de Deus foi reprimido. E amanhã eu vou apresentar para você, pela graça de Deus, um gráfico que mostra exatamente essa profecia, em que o poder romano, a partir de então, começou a destruir o povo de Deus
E Deus revelou esse fato histórico para Daniel, para que eu e você, diz a Bíblia, nos últimos dias aprendêssemos disso, vivêssemos esse ensino, colocássemos no nosso coração e entendêssemos que Deus, Ele está no controle da história do mundo. Eu quero deixar para você esse desafio. O desafio de hoje é exatamente esse. Confie no Deus que está no controle da história. Que Deus te abençoe. Nós vamos orar agora e amanhã o gráfico das 2.300 tardes e manhãs. Obrigado, bom Deus, por mais esse estudo. Obrigado porque entendemos que o Senhor está no controle de cada reino desse mundo. Que o Senhor reine no nosso coração hoje e sempre. Oramos em nome de Jesus. Amém.